Vede do pródigo vem, do pródigo vem, vede do pródigo vem. Deus espera por ti, se espera por ti. Deus espera por ti. Vede Do pródigo vem, do pródigo vem. do pródigo vem. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É bom ver vocês mais uma vez, a oportunidade que eu tenho de poder estar visitando vocês. Não é sempre que a gente pode estar aqui, devido ao nosso horário de trabalho e tudo mais. Nós resolvemos fazer uma visita por irmão Rubens. Aí o pastor Márcio convidou que pudesse trazer uma palavra para vocês. Eu agradeço, muito obrigado mesmo. Sabendo que hoje é um culto de ceia, né, um culto de comunhão, é um culto especial. Então eu fico feliz de poder estar aqui com vocês, trazendo essa palavra. Amém? Amém. Eu trago saudação lá da nossa pequena igreja, lá do Ministério de Serra Morena, lá do pastor Tiago. Eu falei com ele, eu avisei que eu ia estar aqui. Ele mandou saudação para vocês, um grande Deus abençoe para vocês. Né, eles estariam orando pelo culto aqui. E feliz Dia das Mães para as mães também, né? Não sabemos se vamos ter um próximo, né? Mas então, se houver, que bom que nós estamos mais tempo aqui, não é? Amém. Então, o pastor Márcio pediu que trouxesse alguma palavra para vocês. E eu, sinceramente, devido a muitas leituras que a gente faz, vários assuntos, a gente fica na dúvida do que falar, assim, o que pudesse ajudar vocês. Vocês sabem, existem pregações de correção, de encorajamento, de doutrina, de revelações, de encorajamento, de todos os tipos. E o que Deus tocou no meu coração, eu estava lendo. Uma vez nós estávamos conversando com o pastor dentro do carro, quando a gente veio de Jundiaí. Aí eu olhando lá, vasculhando muitas coisas, e eu pensei, mas eu vi que ia levar muito tempo certos assuntos. E devido a hoje ser um culto de comunhão, então eu queria que fosse talvez um pouco mais rápido, embora eu acho que a gente não deve limitar Deus, né, no tempo. Aí eu lendo, procurando, eu vi que eu já estava mais ou menos com esse assunto. Quem me conhece já me ouviu falar umas 3, 4 vezes. Cada lugar que eu vou, assim que eu tenho oportunidade, eu falo sobre esse assunto. Amém? Então, já que vocês estão de pé, eu convido vocês para nós lermos em Gênesis, capítulo 2, versículo 9 ao 14. Gênesis, capítulo 2, versículo 9 ao 14. Que diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra. Acho que agora melhorou. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cussi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Também Apocalipse 22, versículo 1 e 2, diz o seguinte. Apocalipse 22, versículo 1 e 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus
e do cordeiro, e no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, amável Criador, Senhor da glória, Rei dos reis, soberano Pai, muito obrigado, Senhor, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, por este culto mais uma vez, por poder te cultuar aqui, te servir e te adorar. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado pelos livramentos, Senhor, que foram tantos, obrigado pela semana abençoada, obrigado pelo o alimento, pela água, pelo carro, pelo transporte, pelas roupas, por tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos perdão pelos pecados, pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossos maus hábitos, todo sentimento ruim que venhamos a demonstrar, Pai, que não te agradaram. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, eu peço, por favor, que agora o Senhor, Pai, possa nos ajudar aqui, aumentando a nossa fé, Pai. Tirar mais uma vez um pouco, muito, na verdade, da nossa incredulidade que ainda resta, Pai. E que a Tua palavra possa fluir abertamente aqui, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ajuda essa transmissão, ajuda, Senhor, esses equipamentos. Que vidas possam ser restauradas, Pai. Que possa haver batismo do Teu Espírito Santo, Pai. Eu te peço, por favor, em nome de Jesus Cristo. E quando acabar esse culto, Pai, essa transmissão, que possamos sair melhores, aprender um pouco mais, Pai. Nos encoraje, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar, faz favor. Bom, todos os lugares que eu fui, quando eu dei esse tema, eu fiz transmissão, eu tinha dado o título de, falando sobre uma terra, e eu dei o título de A Terra de Havilá. Tem gente que já ouviu umas 3 vezes sobre isso, né? E eu estava meditando sobre isso, outros assuntos, eu estava, na verdade, em dúvida para falar de 3 assuntos, sobre 3 assuntos. E eu não sabia o que falar. Fica, o que será que tu fala? Aí eu vi que demais seriam maiores, levariam mais tempo, bem mais tempo, daí ia ficar meio picado, meio... então vou mudar de assunto, vou ver se a vontade de Deus. E eu quero, então, compartilhar com vocês esse entendimento, tá bom? Bom, nós lemos aqui que quando Deus fez a criação do Éden, vocês têm em mente que o Éden é esse mundo aqui, tá? Esse é o Éden, só que está corrompido, está pervertido. É o Éden satânico, que virou isso que vocês vê hoje, todos os países, tá bom? E no meio do Éden, lá no Éden, tinha um jardim, como a gente vê aqui. Deus plantou um jardim, então é um jardim no Éden. Nesse mundo aqui tinha um jardim. E lá nesse jardim tinha a árvore da vida. Não vou falar sobre a árvore da vida, tá? Tinha a árvore da vida. Que ficava então esse jardim ficava da banda do Oriente. Oriente é o leste, é onde o sol nasce. É o sol nascente. Assim como o Ocidente é onde o sol se põe. É a terra do sol poente. Então, Oriente é o leste, é onde nasce, tá? E o Oriente do Éden, do lado leste, é onde estava o jardim. E nesse jardim tinha a árvore da vida. Também nessa árvore da vida tinha um rio que saía de lá com 4 braços, ou seja, 4 rios. Era um rio que se dividia em 4. E aqui a Bíblia está dando a origem e o nome deles, dizendo que o primeiro é Pison, o segundo é o Gion, o terceiro é Tigre e o quarto é Eufrates. Algumas Bíblias, e a maioria, e o correto, onde está escrito Tigre, é rio Hidekel, como está lá em Ezequiel na maioria das Bíblias. Tá? Eu não sei porque eles traduziram Tigre, que é um nome, vamos dizer, africano. Até onde eu sei é um nome africano. Mas o nome hebraico mesmo é Hidekel. Tá? Então, quando vocês lerem o rio Hidekel, lá na visão de Ezequiel, é o Tigre, é o mesmo. Tá? Até uma já no original, em Gênesis, está Hidekel, não está Tigre. A minha está Tigre. Então, se alguém tem essa versão, onde está rio Hidekel, é melhor. É o mais correto.
Nós vemos também Apocalipse lá falando do novo mundo e da nova terra e tudo mais, que lá no Éden restaurado, no jardim, também está lá a árvore da vida. E também tem um rio, o rio da vida, lá com seus 4 braços também. Não está muitos detalhes, mas quem já viu as mensagens do Mombrana, está tudo restaurado, está lá. O que Deus começou em Gênesis, está em Apocalipse. Então, isso aqui é o que Deus fez no Éden, nesse mundo aqui. Um rio com 4 braços, 4 rios, aqui fala. Que onde esses rios, regiões, eles correm. E tu vê que ele sai do jardim do Éden, que era para banhar não somente a terra, mas a árvore da vida. Porque a árvore precisa de água. Então, essa água, tu sabe que água, grandes extensões de água e grandes quantidades de água significa povos, multidões, também significa vida. A água representa vida. Então, a vida dessa árvore da vida, não diz árvore da vida, precisava do rio da vida. E esse rio da vida tinha, então, 4 braços, 4 unções, 4 fontes de vida que essa árvore da vida se alimentava. E o Mombrana mostra para nós, né, a árvore da vida, fala na mensagem a restauração da árvore noiva, a locusto, o gafanhoto, e o pulgão e a aruga, e algumas outras mensagens, sobre a restauração de uma árvore noiva. Porque se tem árvore noivo, tem a árvore noiva. Tem árvore macho, tem a árvore fêmea. E tudo que está em Gênesis e decorrer da Bíblia é um tipo daquilo que é o natural, é um tipo daquilo que é o espiritual. Então, a árvore noivo é Jesus Cristo. A árvore noiva é a sua noiva, a Senhora Jesus Cristo. E Adão e Eva eram um tipo dos humanos do que tem no planeta. Tem muitas aplicações sobre a árvore da vida, tá bom? A palavra e tudo mais. Mas nosso assunto, vamos pensar numa árvore literal, tá? Porque nós vamos falar de um planeta literal. No que realmente é. Então você vê aqui que, tu percebe aqui, que fala aqui desse nome desses 4 rios. E o Mombrana fala que a árvore noiva, quando aqueles demônios, que a árvore noiva foi plantada um dia de Pentecoste. Então essa árvore noiva estava bebendo de uma fonte do rio da vida, que é a palavra. E esse rio da vida, então, tinha 4 unções onde a árvore noiva se alimentava. E conforme foi passando o tempo nas eras, esses demônios, o diabo, ele foi matando a árvore. Ele mandou que é aquela lagarta, a aruga, o pulgão, o gafanhoto, que é as fases de um mesmo inseto, que foi comendo, comeu os frutos, comeu as folhas, comeu a casca, comeu a seiva, só ficou a raiz lá. Aí Deus começa a restaurar. Então, em cada era, a era de Éfeso, por exemplo, esse demônio comeu os frutos. Na segunda era, a era de Esmirna, esse demônio já era, o gafanhoto comeu as folhas. A lagarta comeu, que era um estágio daqueles demônios, comeram os frutos. O segundo estágio, na era de Esmirna, comeram as folhas. Na terceira era da igreja, comeu a casca. Não vou falar sobre cada uma dessas, creio que o seu pastor já falou, vai falar, ou tem falado muitas vezes, e não é esse assunto, mas só para nós entender, tá bom? Aí chegou na quarta era, que era de Tiatira, era mais negra, aqueles demônios então comeram a seiva. Ficou só o talo mesmo, só a raiz e o talozinho. E Deus prometeu que restauraria essa árvore noiva. Né? Essa árvore espiritual, essa igreja. Então ele começou a restaurar em Sardes, Filadélfia, Laodiceia e algo além de Laodiceia, além dos pentecostais, a palavra pura. 4 eras que destruiu a árvore noiva, 4 eras restauram a árvore noiva. Vamos dizer assim. Ou seja, o que esses demônios fizeram, então, foi cortar a fonte de vida dessa árvore noiva. E a fonte de vida, nós estamos vendo aqui, se tu eliminar essas fontes, esses 4 rios, a árvore mata. Então, o que Deus começou a fazer? Começou a trazer a vida de volta para essa árvore. Fazer com que os rios começassem a fluir de novo, para que essa árvore noiva voltasse a se nutrir e voltasse a crescer de novo. Correto? Então, é isso que eu quero falar um pouco para vocês sobre esses 4 rios. Então, se nós olhar no mundo hoje, é o planeta, lembra? O Éden é o planeta Terra. Foi perfeito, Deus fez perfeito. E o diabo perverteu tudo. Então, aqui tem uns nomes conhecidos, né, que é o tigre, ou Hidekel, que ainda está lá no Oriente Médio, lá da Palestina. Temos o rio Eufrates, que está até hoje. Mas o mistério é que muitos pensam, não conseguem saber que rio é o Gion e o rio Pison. Não é verdade? Então, o Mombrana tem 2 mensagens, 3, se eu não me engano, mas nós temos traduzido uma.
Mas até onde eu pesquisei, existem 3 que o Mombrana fala um pouco sobre isso. Então, na mensagem Tua Casa, vou abrir aqui. Ele fala assim, no parágrafo 76, ele fala assim, ó, veja, o rio Eufrates, que está na Bíblia ali, que é o 4º rio, que é o rio natural mesmo, está lá no Oriente Médio, vocês podem pesquisar, rio Eufrates. Tem seu curso até hoje, nós sabemos disso, vê você? Aí ele fala de outro aqui, e o outro é o Amazonas, na América do Sul. Mas ali não tem, não está escrito ali. Porque esse é um nome mais brasileiro, português, se não me engano, Guarani, e tudo indígena. Mas como a Bíblia, os nomes hebraicos tá Pison, Gion, Hidekel e Eufrates. Então o Eufrates está lá, é o mesmo, não mudou. O Tigre está lá, o Hidekel, não mudou. Só falta o Pison e o Gion. A Mombrana fala, veja, o que são os maiores 4 rios do mundo. Então, já sabemos, o Tigre, o Eufrates, um deles é o Amazonas, e o outro ele fala que o outro é o Nilo no Egito. Então, é Amazonas, Nilo, Eufrates e Tigre. Só que a Bíblia está Gion, Pison, Eufrates e Tigre. Tá bom? Então, o que nós temos hoje que a gente conhece é Amazonas, Nilo, Eufrates e Tigre. A Bíblia é Gion, Pison, Eufrates e Tigre. Qual é o outro? Ele não consegue lembrar que é o Eufrates, né? Existem 2 rios ali que correm juntos, né? Que é o Eufrates e o Tigre, estão paralelos. E no meio da terra corre a terra da Babilônia ali. Se vocês olharem no mapa. Entre os rios. Qual é o outro? Ele pergunta. Eu não lembro. E o rio Eufrates... ele não lembra do Tigre, na verdade. Né? E o rio Eufrates, quando este grande, abre caminho para ele descer. Vem abrindo caminho para que o rei do norte desça, os reis. Isto acontecerá durante o período do Armagedon, na batalha dos últimos dias. Vê? Aquele rio Eufrates. Esses eram todos, isso foi tudo. Mas aqui só esse parágrafo para vocês verem que ele fala do Amazonas e do Nilo. Então, os 4 grandes rios da Terra, que são os maiores, é o Tigre, Eufrates, o Nilo e o Amazonas. Então, nós vamos falar um pouco sobre cada um. Tu vê que a Terra, o planeta, porque o que o Mombrana fala na mensagem é o futuro lar da noiva celestial e do noivo terrial, perguntas e respostas 64, agora não sei se é a parte 3 ou a parte 4, ele vai falando tudo que Deus faz com o homem, faz com a terra. Ou o que ele fez com a terra, ele faz com o homem. Tudo que tem no planeta Terra, tem no homem. A maior parte do planeta é formado de água, vocês sabem. A maior parte do nosso corpo humano é formado de água. Então, tudo é paralelo. O planeta Terra é um tipo, ela teve as suas fases, ela tem suas fases. Existe o Sol para iluminar, existe a Lua. Nós temos a mesma coisa, nós temos tudo que nós é mais o lado espiritual. O planeta é o lado literal, a natureza. Então, o planeta Terra passa pelas suas dores de parto, nós passamos por dores de parto, a Terra tem suas convulsões, o ser humano tem suas convulsões. É a mesma coisa, tudo que o Deus fez com a Terra, ele faz com o homem. Então, se o planeta Terra tem 4 unções para irrigar a Terra, do jardim para a árvore da vida necessita, os crentes precisam dessas 4 unções. Amém? Com essas 4 fontes de água, essas 4 fontes de vida. Então, vamos começar, a partir do 4, o quarto, e eu quero vou dar o mesmo nome que eu falei em todos os lugares, se eu pudesse dar um tema, falar sobre a terra de Havilá. Porque se vocês percebam, o primeiro rio diz assim, o nome do primeiro é Pison. Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá. Nessa terra, está dizendo, nós vamos voltar depois aqui, tá? Depois de falar dos 4 rios. Está dizendo assim, onde há ouro. Ouro nessa terra. E diz assim, e o ouro dessa terra, onde tem esse rio, é bom. É um ouro bom, a Bíblia está dizendo. E também ali há o bidélio e a pedra sardônica. Tem 3 coisas nessa terra banhada por esse rio Pison. Tá? Depois o segundo rio, que é o Gion, este é o que rodeia a terra de Cussi. Cussi também, algumas Bíblias, tá? Etiópia, é a mesma palavra. Etiópia também é a palavra africana, tá? E Cussi é a palavra hebraica. Então, Cussi, Etiópia, tem algumas Bíblias Cushi, tá? Por causa do S, que no hebraico hora é som de X, hora é som de S. Mas Cussi e Etiópia é a mesma coisa, tá? Que nem a esposa de Moisés, que era Cussita ou Cuxita, é Etíope, é a mesma coisa, tá? Então, se tu tinha dúvida, Etiópia e Cussi é a mesma terra. Assim como Egito e Misraim é a mesma terra, tá? Um é nome hebraico, outro é nome egípcio, lá não sei qual é a origem, tá? Egito e Misraim é a mesma coisa. Cussi e Etiópia também é a mesma coisa.
Então nós vamos começar de trás para frente. Diz ali que o quarto rio é Eufrates, que está no versículo 14. Amém? Vamos tentar entender um pouco. Então tem um paralelo. 4 unções, 4 rios. A árvore precisa de 4 fontes para a sua vida. A árvore noiva, o crente precisa então de 4 unções. Porque para ela ter vida, ela precisa das 4 fontes fluindo nela. Se cortar uma delas, ela não tem a restauração completa. Aí Deus então começou a trazer de volta a restauração da árvore noiva, que foi perdida lá em Niceia, praticamente perdeu tudo. Nas eras negras, na era de Tiatira, ele começou então a restaurar. Então ele começou a trazer vida para essa árvore de noiva. Ela começou a se alimentar desses rios espirituais que Deus foi trazendo. Bom, o quarto rio Eufrates, que em hebraico significa Ferat, né? Literalmente como lê, Ferat lá, que é Eufrates, é uma derivação, essa palavra que deriva de um verbo que significa crescer e multiplicar. É aquilo que fecunda, está fecundando. Então, olha o sentido. É a unção daquilo que está fecundando, aquilo que está começando a crescer de novo. Assim, então, foi a era de Sardes. Morreu, Deus começou então a fazer... Morreu essas 4 eras, Deus começa a subir de trás para frente. Então, aqui começa a primeira era da restauração da árvore noiva. Então, Deus começa então a trazer vida para essa árvore noiva. Passa, então, essa fonte de vida para que a árvore noiva comece a absorver essa vida de novo. Essa é a vida da justificação. A fonte da santificação, da justificação. Que significa fecundo, aquilo que está fecundando, fértil, que está florescendo. Isso é o significado do rio Eufrates, aquele que está florescendo, que vem fecundando. Assim foi a primeiro estágio da restauração da árvore noiva, que foi a parte da justificação. Que Deus começou com aquele talinho, começou a crescer de novo, que tinha morrido nas eras negras. Então estava vindo o rio, a unção da vitamina para essa árvore, da fecundação, que estava crescendo de novo, brotando de novo. Tu vê que o rio, que é para o planeta, tem o mesmo significado do que é para os crentes. Amém? Se vocês estão entendendo o que eu estou querendo, estou tentando ir devagar, que eu falo rápido, e as ideias vêm na cabeça e a gente começa a falar. Então, o primeiro rio, tu vê que o que a árvore da vida literal precisa, o crente precisa. Então, esse é o rio que fala da justificação. É um rio que tem uma corrente muito lenta e não é muito profundo. Então, a justificação não é uma coisa muito profunda. É um rio que... É o rio mais raso dos 3, mas é um dos 4 maiores da Terra. Tá? Entre os 4 rios é o mais raso. É um rio que corre, que tem uma correnteza dos 3 mais lenta. Tá? Então, é o rio que está crescendo, está fecundando. Então, começou com aquela era da restauração da árvore noiva, aquela justificação que veio crescendo, aquele talinho que veio de novo aparecendo depois que ela foi morta. Amém? Deixa eu acompanhar o horário aqui, senão me perco. O terceiro rio, que a Bíblia fala, que é o Hidekel, que é o tigre, literalmente significa o rápido. Rápido, uma coisa rápida. Ele também deriva da palavra redek, na verdade, eu não sei arranhar a garganta, que literalmente, no sentido hebraico, o nome Hidekel significa aquele que suga os insetos. É o rio do sugador de insetos, ou seja, é o rio da limpeza. É o rio que limpa a sujeira. É um rio da santificação. Veja, é o terceiro. O quarto é o da justificação. O segundo fala de uma limpeza. E tu sabe que o segundo estágio da árvore noiva é a santificação, que veio trazido na era de Filadélfia, com João Wesley, os metodistas e tudo mais. A unção da santificação. Esse era o rio, então, que corta a terra, que é o rio da santificação. É isso que ele significa. É o rio que faz a limpeza. Sugador de insetos. É aquele rio que espreme, que faz pressionar, que aperta, que força. Ele tem esses sentidos. Mas literalmente é aquele que suga a sujeira. E nós sabemos o que tira a sujeira é a santificação, é o que limpa. E nós precisamos dessa unção da santificação. Então, na sexta era, Deus trouxe essa unção com João Wesley e os demais, que trouxe essa unção da santificação para a árvore noiva. Essa vitamina, esse nutriente desse rio para a árvore noiva, que ela precisava da santificação. Amém? Então, esse é o rio que significa a santificação da árvore noiva. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. É o rio da sexta era. É o rio que pressiona, como ele tem esse
esses atributos que significa pressionar, espremer, e nós sabemos que a era da santificação foi a era que mais teve luz, que mais pressionou as trevas para ir embora. Então é um rio que espreme nas qualidades dele, ele tem esse significado, que ele espreme, daí fica pensando, espremer o quê? Ele empurra, ele leva embora. Tanto que quando tem as cheias do rio Hidekel, ele leva toda a sujeira que estiver em volta. Ele é um rio que consegue fazer isso, ele faz uma limpeza, ele tem essa característica. Então nós sabemos que essa é a unção que veio para a árvore noiva, com a unção de Lutero da santificação, da limpeza mesmo. Esse já é um rio mais veloz. É o rio, então, que restaura, que é a segunda parte da restauração, mas para a árvore noiva é o rio da limpeza. Vocês estão conseguindo entender? O que é para nós a unção da limpeza, o rio da limpeza que veio para nós foi a mensagem de John Wesley, da santificação. O segundo rio, nós estamos subindo, os 4, tá? É o rio Gion. E fala na Bíblia assim, veja, cada rio tem uma terra. Ó, o último rio que é o Eufrates, mas você pode ler na Bíblia e nas mensagens do Membrana, é o rio que banha a Babilônia. O rio da Babilônia é o rio Eufrates, o 4º rio, tá? Não está aqui, mas no decorrer da Bíblia fala da Babilônia, né? O terceiro rio, que é o Tigre, fala ali que é o que vai, olha só, da banda do Oriente da Assíria. Vamos falar sobre a Síria depois. Não é Síria, é a Síria. Tá bom? Que na verdade não é a Síria também, o certo seria Assur. Não sei porque que botaram a Síria, tá? E ainda o Membrana corrige nas eras que não é um substantivo ali, ele é um verbo, tá? Que significa tornar forte. Né? Mas o certo é Assur. Porque vocês vão ver depois que os descendentes de Sem, um deles é Assur. É a terra de Assur. Esse é o rio Tigre. Esse é o que vai para o oriente da Assíria, o oriente de Assur. Bom, o segundo é o Gion, que diz assim, este é o que rodeia toda a terra de Cussi, o Gion. Bom, aí tu fica na dúvida ali. A Bíblia fala aqui, Pison e Gion. A gente já viu o que é o Tigre e o Eufrates. Fácil de entender, está lá para o lado da Palestina, do Oriente Médio. O Gion e o Pison, qual que é qual? Está dizendo aqui, ó, que Cussi é rodeado pelo rio Gion. E Cussi é Etiópia. E a Etiópia fica do lado lá do Egito. Então tu já sabe que o Gion é o Nilo, que nós chamamos de hoje Nilo. Fácil de entender. Né? Tu viu o que o Membrana falou ali. Amazonas, Nilo, Tigre e Eufrates. A Bíblia fala Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Vou falar o Hidekel, que é o nome original, tá? Em vez de Tigre. Senão vai confundir vocês também. Então a Bíblia está falando Pison, Gion, Hidekel e Eufrates. O Membrana falou Amazonas, Nilo, Hidekel e Eufrates. Então faltava saber qual que é Gion, qual que é o Pison. Então agora tu já sabe que o Gion é o Nilo, que rodeia a terra de Cussi, Misraim, Put, aquela região ali, é o Egito. Mais famoso que a gente fala que o Nilo é no Egito, né? Mas não é só o Egito, tá? Ali é a Etiópia também, que é Cussi. Bom, o Gion é uma palavra feminina que significa uma arremetida. É o rio, ele tem literalmente, o rio da arremetida, o rio da arrancada. É um ataque rápido. Significa um ataque rápido. Isso que significa Gion, aquele que ataca rápido. É aquilo que começa e acaba logo. Isso é o significado do rio Gion. E diz que ele rodeia a terra de Cussi, que é a que nós chamamos hoje de Etiópia. Tá bom? A Etiópia, no sentido hebraico, significa terra das trevas, terra negra, terra preta. Por isso que o povo lá, os etíopes, né, são morenos, né, são negros naquela região. Ou seja, terra da negridão. O rio Gion, ele rodeia a terra das trevas, a terra da negridão, a terra preto, a terra das trevas mesmo. Esse é o significado do rio Cussi. Então, a era das trevas é Laodiceia, a era negra, uma era curta, uma era de ataque rápido, uma era onde as coisas acontecem rápido. Então tu já viu que o terceiro rio, o primeiro rio da justificação, o Eufrates, o segundo rio da santificação, é o Tigre. O terceiro rio do Pentecostal, Laodiceia, é o rio Gion. Correto? Então tu consegue assimilar as coisas, tu vê que o significado dos rios e o que eles, a característica deles, ela é diretamente, ela tem a ver com as unções, porque a gente precisa. Então foi a mensagem pentecostal, a era de Laodiceia, a era negra, a era das trevas, a era mais curta de todas, aquilo que veio muito rápido,
é a era do rapto, que vem e acaba logo. Então essa unção é um rio muito grande, é uma unção muito grande. Ninguém pode negar que a unção que veio para os pentecostais foi muito grande, a restauração dos dons. E tudo mais, em cima daquilo que eles já tinham. Vocês estão conseguindo captar? Então tu já vê que tem 3 rios lá perto. Agora nós vamos para o quarto. Vocês conseguiram entender o significado? Tem tudo a ver com a unção da mensagem que veio para nós, porque o crente é a árvore noiva. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu tinha anotado um monte de características sobre esses rios aí. Também são as águas turbulentas, são as águas mais turbulentas que tem, mais agitada que tem. Né? Então a gente sabe, né, que o povo pentecostal é o povo mais agitado. Por quê? Porque é banho. Os verdadeiros pentecostais, não essa imitação cópia que a gente veio, tá bom? Os verdadeiros pentecostais foi um povo barulhento, é um povo barulhento por natureza. Né? Por quê? Porque a unção do agito, a unção do barulho correu por eles. Então o que fez? Foi o rio espiritual, foi o rio Gion. Então lá o Nilo também ele tem essa característica, é um rio muito agitado. Quando a cheia dele é muito turbulento, ele é muito agressivo, vamos dizer assim, né, nas suas águas. Então é a unção que corre sobre a terra das trevas. E o que correu na era das trevas de Laodiceia foi a mensagem pentecostal. Que veio essa unção, esse rio pentecostal, para que a árvore noiva pudesse então florescer de novo. Amém? Então agora faltou então o primeiro rio, que é o rio Pison. E agora tu sabe que o rio Pison é o rio Amazonas. Correto? Bom, pensou-se até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, aí a gente aprende geografia, que o maior rio do mundo era o Nilo. Sempre falava, é o rio Nilo. Não é verdade? Daí dizia, não, mas o maior em extensão de água é o rio Amazonas. Até que há pouco tempo atrás dos estudos, eles comprovaram que o maior rio em extensão territorial, em quantidade de água, é o Amazonas. Não é mais o Nilo. Aí tu vai ver por quê. Tem um sentido espiritual também. E a gente lendo ali, diz assim, que o nome do primeiro rio é o Pison, que é o Amazonas, que rodeia a terra de Havilá. Aí tu fica pensando, mas onde é que está essa terra? Quando Deus fez o Éden lá. Tá bom? Tenta imaginar. 4 rios, saía do meio aqui, um para cá, para o norte, para o sul, 4 rios. Bem do jardim. Certo? Aí o Mambrana mostrou e falou os 4 rios. Não tem como negar que é os 4 rios que nós temos hoje. Mas tu vê que tem 3 de um lado e um para cá. Mas antigamente estavam juntos. Certo? Então, tu observando geograficamente que existem 3 rios do planeta Terra no velho continente, na velha Terra, e um na nova Terra. Porque quando foi descoberta a América, aí por 1490, acho que foi, né? Descobrindo a América aí. O que se fala, que a gente aprende com ela, é o novo mundo. O velho mundo é o Oriente e o novo mundo é o Ocidente. E tu vê então que existe 3 rios na velha Terra e um novo rio, um outro rio na nova Terra. Quem fica na velha Terra está banhado por 3 rios. Mas quem está na nova Terra é banhado pelo 4º rio. Certo? Vamos para a árvore noiva. Então tem a unção da justificação. Tu encontra muito isso na mensagem de restauração da árvore noiva. Ele fala, 4 eras, 4 mensageiros, 4 demônios destruíram a árvore noiva. Então 4 eras tem que restaurar. Aí ele fala, a primeira parte, justificação. A segunda é a santificação. A terceira, o batismo com o Espírito Santo. E a quarta, ele fala, a palavra. Que depois que tu recebe o batismo do Espírito Santo, nasce, então tem que crescer. Então não acaba ali no Espírito Santo, tem algo além. Então Deus tem uma unção maior agora, que é para o crescimento, que é a palavra. É o rio da palavra, que faz tu crescer, amadurecer. Porque tu já foi justificado, tu foi santificado, tu recebeu o Espírito Santo, agora tu precisa crescer a perfeição. Então tu precisa de uma unção de perfeição. Nós precisamos do rio da perfeição. Correto? E esse é o rio Pison. No espiritual, tá bom? Só que tu vê que ele está fora. A terra está para um lado, a velha terra está para o outro, e a nova terra está no outro. Isso é o planeta. Está aí no âmbito espiritual. Será que mudou muita coisa? Será que a árvore noiva, vamos lá, a árvore noiva, veja bem, ela se alimentou por um tempo sim, de um rio, continua se alimentando, do segundo rio, do terceiro rio. Porém, na mensagem até o fala, plantando uma vinha onde plantá-la, que a questão não é se a árvore é boa ou má. Claro, tem uma questão de predestinação, mas ele fala, a questão é onde você está plantado. Que ele tira do Salmo 1,
que serão, fala lá, né, que os justos, bem-aventurado aquele que não senta a roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios. Eu gosto, é Salmo 1, né? Que é o meu salmo preferido, porque eu acho que é porque eu decorei. Mas será como árvores plantadas junto a ribeiros d'água que dá seu fruto na estação própria. E ele pega essa mensagem plantando uma vinha onde plantar, ele diz que é a condição onde a árvore está plantada. Que uma árvore plantada onde tem ribeiros são rios, ela vai dar seu fruto na estação própria. Então, de maneira que foi uma coisa muito... o diabo, para matar uma árvore, o que eu tenho que fazer? Não precisa tocar o machado nela, não precisa tocar veneno. Eu corto as fontes de vida. Foi o que ele fez durante a César. Ele cortou as fontes de vida da igreja, da árvore noiva. Então, ela foi secando e morreu. Os insetos vieram e mataram ela. Aí Deus começou, então, a trazer a vida de novo. Começou a fazer os rios correrem de novo, para que ela, então, se alimentasse e voltasse a florescer de novo. De maneira que hoje, então, a igreja está sobrevivendo, não digo vivendo, e amadurecendo sob a influência dessa última unção, que é pós o período pentecostal, além da terceira, além da era de Laodiceia. Uma mensagem, um rio muito maior, com quantidade de água imensa, para que nós chegamos à perfeição. Então, a gente não pode excluir a justificação, a santificação, o batismo do Espírito Santo, como alguns dizem, chegou a palavra, chegou a abertura da palavra, e esquece o resto tudo. Não pode, por quê? Porque a árvore noiva depende dessas 4 unções. Vocês entendem? Não pode cortar um fora, porque não é perfeito. Cadê o rio da justificação, que fala sobre as obras mortas, que fala sobre uma vez salvo, a doutrina de posição de mãos, e todos os rudimentos que a gente conhece, que Lutero pregou tanto sobre as doutrinas, é que o justo vive pela fé, é tua fé que te salva, e não das obras mortas, não se prender a relicários, não se prender a como é que se diz? Não é relicários, eles estavam se pegando muito naquele tempo. Coisa dos antepassados, aos ossos dos antepassados, ao material dos antepassados, tem um nome que dá, como é que é? Que a gente vai no museu. Não é relicários, estava aqui na ponta da língua. A se apegar, por exemplo, que o Umbranda falava que tinha gente lá que ia visitar o tubo lá eu tocava nos ossos lá do... Não é mais ou menos isso, mas tem um outro nome. Artefatos religiosos. Então eles se apegavam a isso, e daí isso foi o que Lutero combateu muito sobre essas coisas. Não é? Então isso faz parte da justificação, de não se apegar a esse tipo de coisa. Tem gente que é colecionador de coisas do irmão Branda, e de gente passada, esse tipo de coisa, mas você não traz fé nenhuma. Né? Então cadê essas verdades, né, pregadas? A gente precisa dessa unção de justificação. Precisamos da unção de santificação, da limpeza, da doutrina, que limpa, que corrige, que tira as coisas fora, que tira a imundícia fora. Estão tirando fora. Né? Então a gente precisa também da unção pentecostal, a restauração dos dons e tudo mais, poder ordem na igreja. Não pode tirar isso fora. Mas além disso, a gente precisa de algo a mais. É algo a mais que está numa outra terra. Não está na velha terra. Aí daí daria para falar muita coisa aqui e não dá para continuar, tá bom? E o tempo está passando. Mas vamos falar dessa terra. A terra de Havilá. Nós olhamos ali agora e vimos que essa terra ela é banhada por esse rio. O rio Pison. Eu quero achar aqui onde é que eu anotei aqui. Cadê o Pison? O que significa Pison? Aí vocês vão ver que é o rio Amazonas. Grande difusão de águas. É o que o nosso rio Amazonas é. Aquele que flui de graça. Esse é um dos significados dele. Aquele que cerca, que circunda. Bem como diz ali, é o que rodeia toda a terra de Havilá. Toda essa terra. Mas onde é que fica essa terra? Essa terra de Havilá. Bom, já sabemos que se ali é o rio Amazonas, então por lá essa terra é aqui, a América. Correto? Não está junto no Oriente Médio. Bom, vamos lá. Agora nós vamos falar dessa terra, tá bom? Então deu para entender os rios. Certo? Pense no lado espiritual também. E esse rio é o que rodeia a terra de Havilá. Bom, se nós vemos a origem dessa terra, nós vamos encontrar lá na chamada Tabela das Nações, no capítulo 11, de Gênesis 11, que diz assim. Então, tem dois Havilá, duas descendências de Havilá. Uma delas tu vai encontrar que diz assim, ó. Deixa eu ver onde é que estava aqui. Eu começo a anotar e depois acabo esquecendo. Que é uma das descendências de Cão.
Putz, Raim, Putz, Canaã, agora não consigo lembrar aqui, tá? Só que tu vai ver que não é esse Havilá pela descendência de Cão. É o Havilá pela descendência de Sem. Por quê? Porque a descendência de Cão foi para o lado da Babilônia. É Cão, Cusi, Nimrod, que formou a Babilônia. Que o Mombrana mostra que foi seu filho Nimrod, terminou, na verdade, mas começou por Cusi. E o Cusi, então, é o terceiro rio, que a gente leu ali, que é o rio Gion. Então não pode ser o Havilá descendente de Cão. Porque o descendente de Cão é banhado pelo rio Gion. Então tem que ser outro Havilá. E a Bíblia diz que esse rio banha essa terra. Correto? Agora nós vamos acompanhar então, vamos pegar essas duas descendências. Vamos deixar a descendência de Jafé de lado, tá? Para ficar mais fácil de entender. Vamos pegar duas descendências. A descendência de Cão e a descendência de Sem. Vamos lá para as anotações. Bom, eu quero que vocês entendam isso aqui. Quando Deus destruiu o dilúvio, ele separou Noé e sua família e colocou eles, a arca pousou lá sobre os montes Arará. Que até hoje é uma disputa geográfica, onde será que é, né? Que dizem que é lá pro lado da Turquia, né? Se eu não me engano. Parou num lugar. Bom, quando então Noé saiu da arca, ele e seus filhos começam a repovoar a terra. Certo? Deus destruiu tudo aquilo, acabou com tudo, estava começando um mundo novo. Essas três descendências, com Jafé, com Cão, Sem e Jafé. Certo? E eles estavam então naquela região ali. Ali era a origem, onde Deus os colocou. E eles então começaram a se multiplicar, começaram a se espalhar. Bom, aquilo era um tipo da igreja, começou perfeito, porque Deus começa perfeito. Certo? E a gente vai vendo, então, que conforme eles foram se espalhando, eles iam saindo do Oriente. Porque o lugar que eles estavam, Deus posicionou para começar tudo de novo com Noé, era o lado do Oriente. Se era o lado do original do Jardim do Éden, eu não sei, não vou falar o que eu não sei, tá? Mas eu acredito que seja, pelo menos próximo. Porque Deus sempre coloca na origem. Deus sempre começa de um lugar só. Da origem. Assim foi a igreja, que começou em Pentecoste. À medida que o tempo vai passando, ela vai se afastando da origem. Ela chega até o extremo. Tá? Mas depois ela começa, então, a voltar para a origem. Certo? Bom, deixa eu ver se eu tenho a mensagem aqui que não fique nas minhas palavras. O que estava acontecendo? Então começou a civilização de Sem, Cão, Jafé. E diz assim, ó. A civilização de Cão, vou pegar só os três primeiros, tá? Cão gerou a Cusi, Cusi gerou a... Cão, Cusi e gerou Nimrod. E a gente sabe que Nimrod foi, vamos dizer, o fundador da Babilônia. E lá, então, ele, na terra de Sinar, naquela região que era banhada pelo rio Tigre, né? E diz assim, ó, olha só, quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. E Cusi gerou também a Nimrod, que é o sexto filho, tá? Da 13ª descendência, para quem gosta de número, tá? 13 e 6. Você pode pesquisar aí. Porque Noé é a 10ª geração, Cão é o 11, Cusi é o 12, Nimrod é o 13. E ainda ele é o sexto filho de Cusi. 6 o número do homem, tu sabe disso. 13 o número da besta lá e tudo mais, tá? Não vamos falar disso, tá? Mas tem tudo a ver. E o princípio do seu reino o princípio do seu reino foi Babel, que a gente sabe o que é Babel, que é Babilônia. E ele fundou 4 cidades no vale de Sinar, banhado pelo rio Tigre. Lá naquela região começou o seu reino, Babel. E ele edificou Babel, Ereque, Acade e Calné. A Bíblia fala de 4 cidades. A gente sabe que a Babilônia é chamada de a grande cidade, correto? Então ele começou o seu reino ali. Eu não vou falar sobre Babel e Babilônia, porque o assunto ficaria muito extenso, tá? Então ele começou o seu reino, até que a gente sabe que chegou até a Torre de Babel, onde virou o que virou. Mas ele começou devagar. E o Mombrana começa a mostrar que esse povo adorava Deus de verdade. Mas alguma coisa aconteceu e eles começaram a se afastar da palavra. A idolatria entrou, a adoração ao homem, as verdades foram saindo, até que a terra foi contaminada. Ou seja, quando Deus destruiu a Torre de Babel, o que aconteceu com aquele espírito? Parou ali? Não, o diabo continuou.
Porque se tu lê aqui, diz assim, ó, o princípio do seu reino de Nimrod, que é a descendência de Cão, veja, começou perfeito o novo mundo. Mas olha o que estava virando, um domínio humano sobre toda a humanidade. A Torre de Babel. Esse era o objetivo. Façamos lá, quando ele diz que o Rembrandt mostra que ele tinha 3 propósitos, né? Fazer um nome, fazer uma religião e... Era 3 coisas, fazer um nome, uma religião e um... Agora não consigo lembrar qual era a terceira coisa. Eu quero que vocês prestem atenção e tragam para um lado de hoje. Aquilo que começou na... Então, ele edificou 4 cidades. Babel, Ereque, Acade e Calné. Ele foi indo. Assim começou o espírito anticristo na primeira era. Ele usou 4 eras para chegar até quando teve o concílio de Nicéia, onde Tiatira reinou por quase 1000 anos. Foi as eras negras. Foi o auge, foi o ápice da era diabólica, da era onde Nimrod reinou. Só que assim como Deus destruiu a Torre de Babel, quebrou, acabou com aquilo, com o império católico nas eras negras, mas o diabo parou ali? Não. Quando Deus começou a restaurar, a semente da denominação começou a ser plantada junto. E uma nossa, ninguém percebeu. Mas o diabo deixou a sementinha dele. Acabou o império de Satanás? Teoricamente acabou. Aquele papado, aquilo desossou. Só que começou a semente do denominacionalismo. Ou seja, ele começou a plantar. Então ele começou a crescer junto com a era luterana. Quando veio a primeira reforma, ele já plantou a semente do denominacional. Morreu aquela árvore satânica, aquele poder satânico, mas ele deixou a semente. E à medida que a palavra de Deus crescia, o filhote, vamos dizer assim, a unção diabólica de Babilônia crescia também. A filha de Babilônia estava crescendo também. Tá bom? Então, assim como ele levou 4 eras para edificar o seu reino nas eras negras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, em Tiatira foi destruído. Babel foi destruída. Se você ler a mensagem Torre de Babel, a escritura na parede, tu vai entender isso. Vamos associar a igreja católica, o poder católico a Babel. Então Deus destruiu a Babilônia lá, Babel. Mas aqui diz assim, ó, e o princípio do seu reino foi Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra, desta mesma região, desta mesma terra, na terra de Sinar, saiu a Assíria, a Acraseada, foi para a terra da Assíria. Veja, e tu lê nas eras, o Rembrandt fala, ele dominou a Assíria, Nimrod. Ele começou a dominar aqueles povos em volta ali. Então, não contente em formar o seu império, ele estava estendendo o seu império. Ou seja, depois que ele foi quebrado, ele estava agora se reerguendo para formar outro império. E essa outra terra, na terra velha ali de Babel, que onde ele edificou 4, agora ele estava edificando mais 4 em outra terra. Assim como a unção do diabo foi naquela terra ali até Tiatira, através das 4 eras, agora ele estava seguindo as outras 4 também. Está conseguindo me entender? Então ele ia na próxima terra, que é a terra da Assíria, que a Bíblia mostra lá, que era a terra banhada pelo rio... Quem anotou e prestou atenção aí? E nem eu lembro de cor. Que é o rio Tigre. Deixa eu ver aqui. Versículo 13, 14. E o nome terceiro é o... Este é o que vai para a banda oriental. Exatamente, é o rio Tigre. Então tu observa que ele estava banhado pelo rio Eufrates, ele foi para a região do rio Tigre. Correto? Então ele estava dominando uma outra terra. 4 cidades, agora ele estava edificando mais 4 cidades. E a Bíblia chama de a Assíria, não Síria, Assíria, a grande cidade. Então tu vê que existe 2 grandes cidades, que a Bíblia reconhece como 2 grandes cidades, que é Babilônia e Assíria. Uma a imagem da outra. Estão conseguindo entender? Assim como foi formada a igreja católica, que foi aquela que dominou, nós sabemos então que está vindo uma outra aí, que é a filha dela, que vai ser a imagem dela. Você entendeu? Que começou onde? Lá na era luterana, aquela semente ser plantada. A mesma coisa. Ele saiu da terra velha e ele foi para a terra nova. Então ele saiu daquele sistema papal e entrou para o sistema denominacional. Correto? Só que antes que isso acontecesse, é isso que eu quero trazer para vocês. Antes que a destruição viesse, agora pensem lá no passado. Nós vamos seguir agora a descendência de Sem, tá? Que é a descendência real. A descendência de Sem, lá no livro de Gênesis 11, diz assim, ó, Gênesis 10. Versículo 22, 10 e 22 diz assim, ó, e os filhos de Sem são Elão e Assur. Lembra que eu falei Assíria e Assur? Não sei porque botaram Assíria, o certo é Assur, tá? Ó, então, falando que a terra de Assur é da descendência de Sem.
E os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Iú, e Jéter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá. E a Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias a terra se repartiu. E o nome do seu irmão foi Joctã. Então vamos seguir a genealogia. A 10ª genealogia é Noé, depois de Adão. A 11ª é Sem. A 12ª é Arfaxade. A 13ª é Salá. A 14ª é Éber. A 15ª, ele teve 2 filhos, foi Peleg e Joctã. Digo não, foi Peleg. Tá. Olhem só. Agora eu vou precisar dar outra anotação aqui. Eu estou tentando resumir para vocês, que eu tinha muita anotação para não ficar tão complicado. Só um pouquinho, tem um pouquinho de paciência. Bem, onde é que eu tinha anotado aqui? Tá bom. Exato, olha só. Sem é a 11ª geração. Deus plantou tudo corretamente lá. Eles começaram a povoar a terra. Tu vê que a coisa foi ficando preta. Foi ficando feia. Estava tendo um domínio sobre todo mundo, sobre todas as nações. Uma confederação, onde todo mundo devia falar a mesma língua. Debaixo de um poder humano. Debaixo de um cabeça. Foi erguida uma torre, uma só religião. Né? A nova ordem mundial, como a gente costuma ouvir por aí. Uma só religião, uma só moeda, um só sistema, um só tipo de adoração. Era o que Nimrod queria fazer. Só que, o que estava acontecendo paralelamente naquele tempo? E é o que está acontecendo hoje. Então, Sem, a 11ª. Arfaxade foi o segundo. Salá foi o terceiro. Éber foi a 14ª. Éber, se a gente vê ali, significa assim, ó, lado. O que significa o nome Éber? Significa lado, costa, limite de terra. É como se fosse o mar. Tu chega até, tu vai até a fronteira e logo depois tem o oceano. Aqui acabou. Ou seja, se tu pegar o Brasil, por exemplo, chegar no litoral, o limite, a costa é aqui, é o mar. Daí depois vem o mar e daí vem um outro continente. Correto? Então o limite é ali, é a praia. Logo depois, então, tem que vir uma outra terra. Certo? Aí o seu outro descendente, que vem depois dele, é Peleg. Que diz assim, que Éber, nasceram 2 filhos. E o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias a terra se repartiu. E o nome do seu irmão foi Joctã. Então o irmão mais novo é Joctã. Peleg significa riacho. Parte de um todo, não é um inteiro. Significa metade. Fração. Veja que agora já estava tendo 2 grupos de uma descendência. Via vindo a linhagem real. Chegou um tempo que a linhagem real fez isso aqui, ó. Se dividiu. Peleg e Joctã. A Bíblia está mostrando bem claro. O que estava acontecendo? Peleg significa fração, aquilo que é incompleto, não é um inteiro. Significa meia ilha, também significa penumbra. Peleg é a penumbra, ou seja, região de alguns pontos onde tem luz, isso significa penumbra. Ou seja, é a sombra. Se Peleg é a sombra, o seu outro irmão, então, é a luz. Apenas um paralelo, tá? Se ele é meio, é uma parte, o seu irmão, então, é um inteiro. Se ele é uma fração, o seu irmão, então, é um todo. Porque aí tu pode trazer para cá a lei e a graça, a Brana falando, né? A lei é a sombra dos bens futuros, um é a sombra, o outro é a luz, e elas estão juntas. Ou seja, o irmão era a penumbra, era a sombra, ou seja, tem um pouco de luz, não era trevas. Se ele era trevas, o seu irmão que nasceu mais novo, então é a luz completa. Correto? Apenas uma questão de tipologia. Agora, diz assim, ó, Joctã significa pequeno, ser pequeno. E diz ali que nos dias de Peleg, na minha Bíblia tem um asterisco, que
tem muitas aplicações, mas uma delas é assim, ó. Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Então aquilo que estava junto, Deus fez isso aqui, ó. Tem muitas aplicações, uns dizem que não foi a terra, foi repartida, né, e tudo mais, literalmente, a questão espiritual e outras coisas, repartiu as línguas. Tá, mas vamos ver. Se nós olharmos para a geografia hoje, como a gente passou pelos rios, a gente está vendo 3 rios de um lado e um do outro. Isso mostra para mim que antigamente estavam juntos, que hoje estão separados. Entre a velha terra e a nova terra. Vocês estão entendendo? Que a origem era isso aqui. Aí Deus pegou e fez isso aqui, ó. Ficando, então, 3 fontes de vida na velha terra e uma fonte de vida num novo mundo, numa nova terra. De maneira que as pessoas que quisessem absorver, se nutrir da última fonte de vida, elas têm que sair da velha terra e ir para a nova terra. Entendeu? Porque elas não estão juntas mais lá. Tu não encontra essa fonte lá junto. Ela está distante. Ela está fora daquilo lá, ela não está na velha terra. Estão entendendo? E essa unção é a unção do rio da árvore noiva. Então tu não vai encontrar esse rio num velho sistema. Tu tem que sair dessa terra e ir para uma terra nova. Está entendendo? Então tu começa a observar que lá estava acontecendo no lado literal do planeta o que Deus ia fazendo no lado espiritual com a sua igreja. De maneira então que daí Joquitã, o pequeno, que são os pequenos mesmo, é isso que significa o irmão menor daquela descendência, mostrou, aí nós estamos falando, nosso assunto é a terra de Havilá, que é banhada pelo rio Pison. E nós vemos aqui, agora se quiser acompanhar comigo que é mais interessante isso aqui. Gênesis 10, voltem comigo lá, a partir do versículo 25. Gênesis 10, versículo 25. Quando diz ali, e Éber nasceram 2 filhos. Então tu vê que o irmão Branham sempre falando que todo avivamento produz gêmeos. Né? Tem irmãos. Então o irmão mais novo aqui, de Peleg, é Joquitã, que significa o pequeno, ser pequeno. Aí esse Joquitã, ele gerou uma quantidade de filhos, que mostra ali. Joquitã, vamos contar comigo. Joquitã gerou Almodá, 1. Selef, 2. Hazarmave, 3. Gerá, 4. Radorão, 5. Uzai, 6. Ou Uzal, 6. Dicla, 7. Obal, 8. Abimael, 9. Sebá, 10. Ofir, 11. Havilá, 12. E Jobabe, 13. Todos esses foram filhos de Joquitã. Então tu vê que está falando aqui de Havilá, que é um descendente de Joquitã, um dos pequenos, descendência dos pequenos, não era de Peleg. Então, nos dias de Peleg, fez isso aqui, repartiu a terra. Correto? De maneira que tu está vendo, então, que a Bíblia fala, ela chama nossa atenção, que esse rio, dessa proporção gigantesca, ele não está lá mais junto, foi repartido. Alguma coisa aconteceu. Como, eu não sei. Se você tem a revelação e tudo mais, como é que causou aquilo, eu não sei. Mas está mostrando claramente para nós que a terra se partiu. Se repartiu no nível natural, é porque Deus ia fazer isso no nível espiritual. Ele ia tirar um grupo do velho lugar e levar um grupo para uma nova terra. Onde antigamente estavam junto. Mas Deus disse, não dá para ficar junto. Mas eles provêm da mesma descendência. Só que os únicos que continuam... Tá, vocês vão entender o que eu quero dizer agora. Tu concorda comigo que até aqui, antes da terra se repartir, todo mundo falava a mesma língua? Que Deus só confundiu as línguas ali na Torre de Babel. Certo? Então, Cão era irmão de Sem. Certo? Sem gerou, que a gente leu ali, é a Arfaxade. E a Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber. Cão gerou a Cussi, Cussi gerou Nimrod. Então, tu vê que eles eram contemporâneos. Correto? O que eu quero dizer? Estava tendo um domínio humano sobre toda aquela região em Babilônia, que começou em Babilônia, formando aquele sistema, uma língua só, uma adoração, adorando a outro Deus. Mas antes que isso acontecesse, antes que esse domínio viesse, antes que esse concílio mundial viesse, que levasse todo mundo a uma adoração só, Deus então separa aquela terra e separa um grupo para aquela terra. E lá então ele coloca uma unção, um rio ele deixa daquele lado lá. Correto? Essa terra. E lá essa terra diz que lá Deus preparou, tem ouro, tem o bidélio e tem a pedra sardônica. Que essas 3 coisas tu não encontra na velha terra. Tá entendendo? Então tu percebe que tem um grupo pequeno
que sai da velha terra e vai para a nova terra. E é lá que tem a árvore da vida. Porque tu vê que ela estava banhada. Então esse povo, ele absorveu os nutrientes, vamos dizer assim, a substância dos 3 rios. Mas ele pegou um quarto. Mas quem ficou na velha terra só pegou os 3 rios. Pegou a justificação, pega a santificação, pega a restauração dos dons batidos do Espírito Santo, mas não pega a unção da palavra. Eles não nascem de novo. Tá conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? O Deus está mostrando que o planeta que ele fez é o que ele vai fazer com os crentes. Então tu vê 13 grupos de pessoas, dos pequenos, são os pequenos mesmo, 13 famílias, vamos dizer assim, que está numa terra especial. E a gente volta lá de novo para Gênesis, voltem comigo lá em Gênesis 2, que é onde nós vamos falar agora dessa terra. Deu para entender como é que está acontecendo. Deus separou um povo que não ia seguir aquela adoração, que não ia seguir aquele sistema de Nimrod, que não ia seguir aquele método, que não ia fazer parte daquele concílio de igreja, que não ia fazer parte daquela adoração satânica. Deus separou um povo. Então esse povo, ele não pegou a confusão das línguas. Foi o único povo que ainda permaneceu com o idioma e a linguagem original. Tá conseguindo entender? Aquela língua que desde Adão que foi vindo, eles permaneceram com a mesma palavra. Mas os demais que ficaram na velha terra, que não partiram para a nova terra, onde teve a confusão de línguas, ninguém se entendia. Consegue entender? Eles ficaram bebendo daquelas três fontes, mas eles não podem chegar à perfeição porque eles precisam da 4ª fonte. Vocês estão conseguindo entender? E ali ninguém se entendia. É a mesma coisa a mensagem hoje. É um fala de uma maneira, um fala de outro, um fala do rápido, um fala do retorno, um fala das fitas, é uma bagunça. É Babel, porque foram dominados por esse espírito babilônico. Mas tem ainda um povo pequeno que ainda fala o idioma original. Que ainda fala a linguagem original, tu entende? Que não teve confusão de língua. Que eles se entendem. E o mais interessante é quando tu volta ali em Gênesis... Tu tem que estar vindo toda hora, tá? Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 11. Que diz assim, ó. E foi a sua habitação, a partir do versículo 30. E foi a sua habitação, aqueles 13, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Só que quando tu vai em Gênesis 11, que é um paralelo, tá? Diz assim, ó, Gênesis 11, 1. E era toda a terra de uma mesma língua. Até um instante era de uma mesma língua. Todo mundo falava a palavra. Mas a coisa começou a ficar complicada e ninguém mais falava a palavra correta. Eles tinham parte da palavra. E aconteceu que partindo eles da onde? Diz ali, ó, versículo 2. Do Oriente. Mas onde foi Deus plantou eles? Eles saíram da origem, do Oriente. E o Oriente é a parte de onde o sol nasce. É a parte do sol nascente. Eles saíram da luz, então se eles saíram do Oriente, eles foram para o Ocidente. Correto? E a Bíblia diz claramente, chama a atenção nossa, que eles encontraram lá, quando eles partiram do Oriente, saíram da proximidade do sol, onde o sol nasce, eles então encontraram um vale na terra de Sinar. Eles encontraram as partes baixas. Eles saíram da presença da luz do sol e foram indo para mais longe, para um lugar baixo. E assim foi as eras da igreja, foi saindo da luz, e cada vez ela foi afundando mais. Ela afundou mais em Esmirna, ela afundou mais em Pérgamo, até que chegou em Tiatira, trevas total. Ela chegou no vale. Mas tinha um povo que disse, não vamos ficar nesse vale não, nós vamos embora daqui. E esse povo aqui então, tu está vendo aqui, começou a fazer sua habitação, eles saíram para a terra, e eles começaram uma peregrinação, indo até Cefar, montanha do Oriente. Ao contrário do que outros foram para baixo, mas esses foram para cima. Está conseguindo entender? Então, ao mesmo tempo que estava vindo a confusão de línguas, estava vindo um povo que preservava, e eles estavam, o que estava acontecendo com esse povo? Se tu ler ali no versículo 30, diz assim, ó, e foi a sua habitação desde Messá, indo para Cefar, montanha do Oriente. Esse povo estava voltando para onde? Para o Oriente, eles estavam voltando para a origem de onde eles tinham saído. Porque eles viram que o caminhar estava levando eles para mais longe. Mas eles começaram então a voltar. Vocês estão conseguindo entender? É o que o povo está fazendo, está voltando à origem, está voltando para o Oriente. Está voltando para a terra do sol nascente, está voltando para onde nasce o sol. Aí, como diz o irmão Brana, que eu quero ler com vocês aqui, que ele fala na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz, entre algumas mensagens, ele fala assim, ó, que ele queria pregar a mensagem, ele estava com isso no coração, o título que ele queria pregar era Onde o Oriente e o Ocidente se encontram. Ou seja, preste atenção no que o irmão Brana fala aqui, ó. Mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz, parágrafo 172. O sol tem viajado como filho, como o sol. A igreja tem percorrido a mesma coisa desde as 7 eras da igreja. E assim por diante. A civilização tem avançado bem para o ocidente. Sai do oriente, vai até o ocidente. A igreja tem avançado bem para o ocidente. E agora, se formos mais adiante do que nós estamos agora, nós voltamos ao Oriente, novamente.
Nós voltamos à origem. E a origem foi onde tudo começou. E Deus quer levar nós de volta à origem onde tudo começou, que é Pentecoste. Ela chegou até o Ocidente Máximo na Era das Trevas, agora ela começa a voltar para o Oriente. E esse povo, que eram os pequenos, começaram a voltar para a terra do Oriente. Porque eles viram que o povo estava indo se afundando cada vez mais para baixo. E lá estavam edificando a sua religião, lá no Vale de Sinar, adorando aquele Deus falso, aquelas doutrinas falsas, aquele conhecimento falso, aquela linguagem falsa. Mas teve um povo, mas a maioria que vocês veem que eram os descendentes de Peleg, ficaram na Terra Velha. Mas os pequenos foram para a Terra Nova. E não é muitos, não, é pequenos mesmo. Nós voltamos de novo ao Oriente. Você sai da costa oeste, você volta para a China, Japão, volta ali de novo. 7.000 milhas. 11.265 quilômetros, de um lado e de outro. Você volta para o Oriente de novo. O que esse povo, então, lá, as 13 famílias, 13 tribos estavam fazendo? Voltando para a origem. Está entendendo? Porque Deus, quando colocou eles, então, ali com Noé, colocou eles no Oriente. Mas à medida que eles foram crescendo, eles foram se afastando. Igual a igreja. Deus colocou em Pentecoste, no Oriente. Ali nasceu o sol, o Shalom, é o nascer do sol. A nova vida, o filho nasceu. Mas à medida que a igreja foi se afastando, cada vez mais para baixo, mais as trevas foram vindo. Mas Deus começou uma restauração, trazendo os filhos de volta para a luz. Quando chegou a era, nós estamos falando hoje da mensagem dali do cimo das luas ali, né? Que parece um homem deitado, né? Que tem aquela expressão. Né? Tu vê o que seja. Que Laodiceia é trevas total. Laodiceia é a 7ª era da igreja. É banhada pelo rio Gion, o rio das trevas, que banha Cusi. Só que um povo que saiu das trevas, que não está além da 7ª era, está recebendo a unção do rio Pison. Só que ele está numa terra, está aqui, tem um abismo que separa. Entre a 7ª era e a nova terra. Um novo mundo, o nascer do sol, o Shalom, um novo dia raiou, o filho veio e tudo mais. Vocês estão conseguindo compreender? E são poucos que querem. Só que essa nova terra, agora nós vamos falar dessa terra, tá? Então conseguiram compreender? O momento está dizendo, se tu vai até um limite, mas quando tu começa a chegar a esse limite, tu começa a retornar. Correto? Então a igreja caminhou, veio com a luz verdadeira, foi indo até a escuridão. E aí começa a voltar na luz original de novo. Correto? Aqui é o que estava acontecendo. Tinha um povo que estava em migração, e eles estavam saindo de Messá até Sefar. O que significa Messá? Uma das coisas, Messá, significa aquisição. Tu vai encontrar qualquer dicionário bíblico aquisição, tá? Mas não explica muito bem. Então eles começaram uma peregrinação. Eles não queriam ficar naquela terra. A terra se partiu. Disse, não, aqui não dá mais. Essa terra aqui está sendo dominada por um poder satânico. Está sendo dominada por um concílio. Todo mundo está sendo aqui enganado. A adoração satânica está enchendo esse lugar. Está sendo adoração ao homem e tudo mais. Ou seja, obtenção de uma posse por meio legal. Ou seja, estavam dominando aquela região porque eles viram que tinha um meio legal que dava o poder para eles. É isso que significa Messá. Então eles começaram a partir dessa região. Os crentes hoje estão se apossando daquilo que está escrito pelo meio legal da palavra. Porque está escrito. E eles começaram essa peregrinação. Eles começaram a retornar para o lugar de origem. Eles estavam agora tendo aquisição, adquirindo aquilo que já estava escrito para eles. E a Bíblia chama a nossa atenção, dizendo que eles partiram, a partir desse ponto, que eles começaram a ver, eles estavam adquirindo aquilo pelo meio legal, pelo meio da lei, até Sefar. Tu vai encontrar Sefar, as principais traduções de Sefar diz ali contagem. Aí tu fica pensando, tá, contagem, mas não é bem isso, esse sentido. Ali tem o sentido, não contagem, mas uma chamada. Porque Sefar deriva da palavra Sefer, que é livro, escritura, rolo. Então eles estavam indo, a peregrinação deles começou a partir do momento que eles começaram a adquirir as coisas pelo meio da palavra. Mas até onde a Bíblia está chamando a atenção, que todo isso foi sua habitação. O seu lugar final foi o lugar do livro, foi o lugar da palavra, foi o lugar da chamada, foi o lugar da contagem. Não é aquele hino que a gente chama, quando se fizer chamada, lá estarei. É isso que significa, aquela chamada, a chamada do nome que está no livro, e for chamando um, e for chamando outro. É essa a sua terra. Eles começaram a partir dali e chegaram até lá, até a chamada daquele grande dia. Essa foi a habitação desse pequeno grupo, que viu que as suas posses já tinham um meio legal. E eles então tinham que sair dessa terra, porque no meio da terra velha eles não podiam ter nada. E a Bíblia nos chama que essa terra tem um ouro que é bom, tem o bidélio e tem a pedra sardônica. Tem 3 coisas. Então tu não encontra o ouro na terra velha. Tu não encontra um ouro, o ouro aponta para a deidade, mas também fala do poder de compra. Ou seja, você compra um meio de comércio. Ou seja, quem tem ouro espiritual hoje compra, vamos dizer, o poder que Deus te deu para adquirir as coisas. Certo? E lá diz que essa terra, o ouro é bom. Então o povo dessa terra é um povo rico.
O povo que pode comprar bênçãos, que pode comprar coisas que os outros não podem. Te aconselho de mim que compre ouro provado no fogo, que diz Laodiceia. Laodiceia tu não compra isso, fora de Laodiceia tu compra. Tu entende? A terra nova não está lá em Laodiceia na velha terra, está na nova terra. Deus deixou uma riqueza grande lá para um povo. Por isso que vocês vão ver a maioria do povo aí da mensagem, desculpa a expressão, empobrecer miseravelmente espiritualmente. Eles estão pobres, eles vão ser miseráveis, porque estão na velha terra. O ouro está na nova terra. Mas eles não querem cruzar, porque dá trabalho. Mas para um povo que atravessou, um povo que quer a verdade, lá tem riqueza. Está entendendo? Lá tem ouro, tem riqueza. Bom, então o ouro compra, é o poder que Deus te deu. Um poder que Deus te deu para te negociar. Vinde, comprar e sem dinheiro, sem preço. É um povo especial que tem esse poder. Só que lá diz que essa terra tem também o bidélio. Você sabe o que é o bidélio? Vai encontrar duas coisas, mas eu gosto dessa aqui. O bidélio é uma resina que é extraída de uma certa árvore. Se a Bíblia está dizendo que nessa terra tem o bidélio, e esse bidélio é uma resina que é extraído de uma árvore, o que tinha lá no jardim? A árvore da vida. E para que serve o bidélio? E essa árvore, então, ela é banhada pelos 4 rios. Só que quando Deus repartiu a terra, para onde tu acha que foi a árvore da vida, a palavra? Ficou na velha terra, no velho sistema? Não. E lá, então, esse bidélio que é extraído dessa árvore, para que serve o bidélio? Ele serve muito para emplastos e medicamentos. Ou seja, é cura. Tem cura. Uma das grandes características é que o bidélio é usado não só mas no sentido de cosméticos, são revitalizantes de pele, restauração da pele, rejuvenescimento da pele. É o que essa árvore da vida produz, que não está na terra velha, está na terra nova. Tá conseguindo entender? Deus reservou, deixou essa substância extraída dessa árvore da vida para aqueles filhos que migrassem para aquela terra. Tu não vai encontrar rejuvenescimento de corpo na velha terra. Não, ela está lá naquela terra. Porque é extraída daquela árvore. E aquela árvore não está na velha terra. Não está no velho sistema. Está numa nova terra. Também lá diz também, são usados como tônicos. Revitalizantes recuperam o equilíbrio mental, o equilíbrio natural da pele. Ou seja, transforma o corpo. Não é o que a gente está procurando? Então a gente precisa do bidélio. E o bidélio está nessa terra. Onde está banhado por esse rio. Que não está lá. Está numa outra terra nova. Só para os pequenos. Recupera o vigor da pele e tem de aparência de nova. Eu estava pesquisando sobre bidélio. Ou seja, restauração e rejuvenescimento. Por quê? Porque é extraído da árvore da vida. É o que a árvore da vida faz. Não é verdade? A palavra é Jesus Cristo. E ele não está lá. Ele está na nova terra. Nós lemos lá. Está nessa nova terra. Deus está te chamando a nossa atenção. Nessa terra, banhada por esse rio, tem um ouro, tem o bidélio e tem a pedra sardônica. Bom, o que é a pedra sardônica? A pedra sardônica, lembra do peitoral de Arão lá, que ele tinha o éfode e tudo mais? As 12 pedras. Aí, Jesus ainda fala, eu sou o primeiro e o último, o princípio da criação e o último, eu sou o alfa e o ômega, né? A primeira pedra era a pedra de Rubem, que era... Eu esqueci, a gente fica na cabeça, tanta coisa esquece. Tá, a pedra sardônica é a última pedra, a pedra de Benjamim. Tá? E Deus está dizendo que a última pedra não está na velha terra, está na nova terra. De maneira que o grupo que está lá tem 11 pedras, mas o grupo que está na nova terra tem a 12ª pedra. E a pedra que estava no peitoral de Arão, lá do Urim e Tumim, quando eles iam consultar o Urim e Tumim, que significa luz e perfeição, que eu gosto de chamar de luz perfeita, que o Umbanda mostra que quando eles iam consultar o Urim e Tumim, que Deus aparecia ali, formava um arco-íris, aquilo, né, a luz brilhava ali, a luz perfeita brilhava quando as 12 pedras estivessem juntas. Ou seja, a luz perfeita aí fora não está brilhando, porque eles não têm a pedra sardônica. A pedra sardônica está na nova terra. Eles podem estar 11 pedras, mas não vai dar luz perfeita. Pode dar luz de qualquer cor. E a luz perfeita é a luz do sol, que é a luz branca. Que quando tu decompõe ela se transforma em 7 cores. Mas quando tu junta as 7 cores, ela dá a luz branca, que é a luz natural. Eles nunca vão ter a luz clara da palavra, faltando a pedra sardônica. Lá na velha terra. Aí Deus reservou. A pedra sardônica está lá na nova terra. Então tu precisa da luz verdadeira, a luz perfeita, está na nova terra. Tu precisa dessa pedra. Eles jamais vão encontrar essa pedra de Benjamim, porque Benjamim é um grupo pequeno, é o último. Tá entendendo? Então tu vê que essa terra Deus reservou para um grupo especial, um pequeno grupo, os pequenos, aqueles 13 que saíram, representando aqueles 13 que migraram para a nova terra. Os demais ficaram lá, e aqueles que ficaram lá foram engolidos por Nimrod. É o que está acontecendo hoje, eles não querem sair, Laodiceia engoliu eles. Aí eu não preciso falar sobre Laodiceia, é rico, pobre, e tudo que Deus fala, tu é pobre, tu é miserável, tu é nu e tudo mais.
Mas o povo que saiu, ó, tem colírio, tem vestimenta, tem tudo aquilo, porque saíram da velha terra, saíram do velho sistema. É o que Deus preparou. Amém? Bom, uma das características de Havilá, deixa eu procurar aqui. Ela tem a princípio uma terra, o nome dela, o que ela significa, é uma contradição. Parece uma contradição, essa terra. Porque ela é chamada, por exemplo, de alguns lugares como um deserto. Não tem nada nessa terra. Então, peraí. A Bíblia diz lá para nós que essa terra é banhada pelo rio Pison. E ele falou para nós, mostrando ali, que lá tem ouro, tem bidélio, tem pedra sardônica, ou seja, é uma terra rica. Só que no literal, se tu vai conhecer o nome, ela é conhecida como um deserto. Porque não tem nada, não tem nem água, não tem nada. Bom, por outro lado, ela também é conhecida como terra de tesouros. Tá, mas ela é um deserto ou é uma terra de tesouro? Depende. Depende de quem olha. Depende de quem explora. Para alguns é um deserto, não tem nada nisso aí. Mas para outros não, isso aqui é uma riqueza imensurável. A questão é como tu está olhando e como tu está vendo as coisas. Vou dar um exemplo. Tu sabe, tu vê que tudo é maravilhoso, os pontos. Tu sabe quando Israel, em 1946, quando Israel voltou para a terra e teve a Guerra dos 6 Dias e tudo mais, que Israel ganhou lá o Mar Morto, aquela região. Os ingleses deram para eles, pode tomar isso aí para vocês aí. Você não presta mesmo, não tem vida, não tem nada, não dá. É o que eles pensaram. Eu sempre falo isso porque isso é o real. Só que não sei se foi os anos 80, 90, eles descobriram que a riqueza que tem embaixo daquele Mar Morto lá é comparado, por exemplo, com o Amazonas e tudo mais, uma riqueza imensurável. Ou seja, eles deram de graça na mão beijada para eles, sem saber o tamanho da riqueza que eles tinham dado. Hoje estão tentando pegar de volta, mas não vão pegar nunca mais. O tamanho das riquezas, os recursos naturais que tem lá, eu estou pesquisar, capaz de fazer armamento nuclear que não encontra em nenhuma outra nação. Aquilo é uma riqueza inestimável, vale trilhões e trilhões. Ou seja, a quem olhava, pegou e entregou e disse, você não presta mesmo. Mas na mão de um judeu verdadeiro, aquilo lá não tem preço. Estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Quando vocês aceitam essa palavra, você vem para essa terra, não, eu vou, aos olhos da maioria, isso é um deserto, não tem nada. Só que quando começa a cavar, embaixo as riquezas que tem. Lembra lá que o tempo de Eliseu, aqueles 3 reis lá, eles estavam morrendo de sede e tudo mais, daí Eliseu chamou um tangedor lá e tocou, e Deus deu a inspiração que eles não iam morrer. Era o rei de Edom, o rei de... Você me lembra do rei de Edom? O rei de Israel e outro rei que eu não lembro agora o que é. Os 3 reis contra um, estavam tudo morrendo de sede. Aí Deus pegou e falou para Eliseu, professor, vocês cavem covas aí, vocês não tem poço, não tem rio, mas amanhã vocês vão beber tanta água, mas tanta água que até os animais de vocês, tudo vai beber tanta água. Esse cara pensou, mas de onde vai vir tanta água? Aí Eliseu disse, vocês vão ter que cavar. Eles começaram a cavar. E aquilo começou a brotar, que se transformou num rio. Ou seja, onde é que estava a água? Estava debaixo dos pés deles. Para quem não consegue ver, é um deserto. Mas para quem tem uma inspiração e começa a cavar, é água, é vida. A água é vida. Então a mesma coisa, nós temos que cavar. É cavar. Tem fontes escondidas aqui. Deus deixou isso para... Que não é para os interesseiros. Não é aqueles que não querem nada. É aqueles que... Os verdadeiros. É os que têm a... Eu não falei aqui. É os que têm a herança verdadeira. Porque eu não segui os nomes aqui. Fala da herança. Os remetentes. Teve um povo que foi remetido, que foi predestinado a ocupar aquela terra. Para a maioria, isso não vale nada. Mas para ti que começa a ver, é uma riqueza imensurável escondida ali. Então, ao mesmo tempo que ela é deserta aos olhos de um, ela é cheia de tesouro aos olhos dos outros. Quando a Axa lá, filha de... É aquele que... Sempre confundo o rei, minha cabeça está... Caleb, isso aí. Quando Caleb lá, quando ele foi invadir lá, estava aquela trindade lá de gigante lá, era Arbe e seus 3 filhos lá, lembra? Ele prometeu que quem conquistasse aquela cidade casava com a filha dele, Axa. Não dá para entrar aqui, que é outro assunto. Né? Aí ele foi lá, o Tinel, o leão de Deus, conquistou aquela cidade, tomou a cidade que se chama Cidade do Livro, ele conquistou o livro. E aí tu sabe tudo mais que acontece, um dia a gente fala sobre isso. E daí ele pegou e deu uma terra para ela, a filha do rei. Ela era valiosa. E a terra, ela pega e fala, tu deste para mim uma terra infrutífera, uma terra seca que não tem nada, como herança. Aí ela pega e importuna o pai dela, né? Começa a implorar, começa a importunar o pai dela, tu me deste uma terra sem vida, tudo mais. Só que ali ele fala que ele pegou e deu para ela as bênçãos terrenas, tanto as fontes de baixo quanto as fontes de cima. E tu começa a perceber que tinha fontes escondidas ali. Não era uma terra seca, nada, é uma terra abençoada, só que tinha fontes escondidas ali para ela. Então ela começa a importunar o pai dela, começa a mostrar para ela que aquela ali é uma terra de riqueza. Tinha fontes escondidas. É a mesma coisa, para o verdadeiro crente, tem fontes escondidas hoje. A visão de quem olha não tem nada, mas para o eleito verdadeiro tem fontes escondidas ali de riqueza.
Então, é isso que Deus fez. O povo vai, tu olha. Não, mas isso é um deserto. Não, tu tem que pegar e explorar aquilo ali. É isso que é Havilá. É uma terra cheia de riqueza, sim. Mas tu vai ter que trabalhar. Ela não está pronta, brotando, não. Tu vai trabalhar. Mas é uma riqueza. E por isso que hoje tu tem tudo que espiritualmente nós temos, as pessoas estão morrendo. E elas vão empobrecer miseravelmente. Volta aqui, deixa eu ver aqui. Também significa, que eu gosto muito disso aqui. Deixa eu ver aqui, deserto. Lugar árido, né? Mas também lugar de muitas riquezas. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Uma das coisas que eu gosto também significa palacete. Sabe o que significa palacete? Vai adicionar, palácio pequeno. De certa maneira é. Só que tem uma outra característica que palacete significa assim, ó. Morada intermediária, assim, ó, temporária do rei e da rainha. Por exemplo, eu antigamente olhava filmes e tudo mais. Quando o rei saía com a sua comitiva, por exemplo, saía do castelo e ia visitar essa terra, ele ia com o seu exército, protegendo tudo, e lá eles paravam em certo lugar, temporário. Aquilo era um palacete. A morada original era no castelo. Mas quando ele saía para suas terras, lá aquilo se tornava um palacete, é um palácio pequeno. Tinha tudo ou quase tudo que o palácio tinha. Ou seja, era uma morada temporária. É isso que essa terra é um palacete, é uma morada temporária. Porque a morada nossa não é aqui. Mas onde tu está peregrinando, onde o eleito está peregrinando, ali é um palacete, o rei está junto. Entendeu? É uma morada temporária. Isso, essa terra de quem é um palacete. É aquilo onde o rei e a rainha estão indo, aquilo se torna, o rei está presente. Onde o rei está presente, aquela morada se torna um palacete. Está entendendo? Então, essa é a terra que Deus deu. Não, isso aqui é um palacete, porque é onde o rei habita. Mas aos olhos de todo mundo, é uma terra miserável, ninguém quer nada, só que ela é cheia de riqueza. Amém? Tá entendendo? É uma coisa, é para tirar os interesseiros de lado. É só que esse aqui é uma palavra de verdade. As riquezas que tem nessa terra é para um grupo especial, é para os pequenos, é para os descendentes de Joquitã, é aqueles que não quiseram fazer parte do sistema, que estavam vendo o que estava acontecendo, que a marca da besta estava vindo, que o sistema denominacional estava engolindo tudo, a confusão das línguas estava vindo, mas o povo que queria preservar a mesma língua, a mesma origem, a mesma descendência, não queria se poluir, não queria se contaminar, estava indo para a nova terra. Tu vê o que Deus fez com o planeta, Deus faz com o homem. Já estou indo para o final. Agora, olhem só que interessante isso aqui. E eu vou acabar com isso. Como eu disse, o que Deus faz com o planeta, Deus faz com o homem. Nós vimos aqui que essa terra, um grupo, nos dias que a terra se repartiu, um grupo foi para essa nova terra e um grupo quis ficar com a velha terra. E ali diz que os descendentes de Joquitã são aquelas 13 famílias, 13 filhos. E essa terra é banhada pelo rio Pison. E a gente já viu que o rio Pison é o rio Amazonas. Então o rio Amazonas está na América do Sul. Agora, se tu contar quantos países tem na América do Sul? É Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia, Colômbia já falei, Guiana inglesa, Guiana francesa e Suriname. 13 países. Os mesmos 13 países, lá 13 famílias. Banhado pelo rio nessa terra. O que Deus fez no lado natural é o que Deus fez no lado espiritual e está fazendo no lado espiritual. É a mesma coisa. Amém? Então, se uns acham que é coincidência e tudo mais, não é. Os países, as nações, porque cada nome, se eu quiser pegar os nomes, eu nunca consegui até hoje. Sempre falo que vou seguir e não consigo seguir a origem e ver o que cada um significa. O que Brasil significa, o que Argentina significa, segundo o nome original, essas nações que estão nessa terra onde tem banhada por esse rio. É isso que eu queria trazer para você, para motivar vocês. Vocês estão vendo coisa, não é coincidência, não é brincadeira, não é como tu está vendo aí, muitos difamando, muitos abandonando essa mensagem, é porque eles nunca viram nada, nunca entenderam nada. Tá? Para nós parece que estamos desprezados. Não, o rei está junto com nós, ele não abandonou, ele está junto com a rainha, onde quer que vá. Tá? Tu olha, parece que tá um deserto, mas não é um deserto, é uma riqueza imensurável, e logo nós vamos começar a usar essas riquezas, começar a explorar isso, nós vamos poder usar o bidélio, nós vamos poder usar o ouro, nós vamos poder usar a pedra sardônica, tudo isso que os demais não têm, porque eles não quiseram cruzar essa terra, eles quiseram ficar na velha terra, mas eles vão ser engolidos por Nimrod, que está vindo aí um grande concílio, já estão se unindo, a confusão de línguas, a perseguição e tudo mais. É isso que vai acontecer com aqueles que ficaram na terra. Mas aqueles que querem sair disso, desse velho sistema, dessa velha terra, tem uma terra de riqueza esperando ali. Amém? O que Deus fez com o planeta é o que Deus está fazendo hoje. Amém? Guarda isso exatamente. O que Deus faz com o crente é o que Deus também vai fazer com o planeta Terra. Deus não muda, Deus só tem um sistema. Amém? É isso que eu queria trazer para vocês, para encorajar vocês a seguirem mais adiante e amarem mais a Bíblia.
que o que Deus tem é fantástico. Amém? Vamos agradecer a Deus pelo que Deus fez? Vamos ficar de pé? Poderoso Deus, Senhor Jesus eterno, Pai, gracioso Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos tem trazido aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo, aquilo que estava no meu coração, Pai, eu tentei trazer. Sei que foi picotado, Senhor, eu deixei muita coisa aqui, que não daria para continuar, precisaria de mais tempo, mas aquilo que é essencial, Pai, Tu guarda no coração dos irmãos, Senhor, que eles possam guardar isso, Senhor, e eles se acharem na Bíblia, Pai, que eles possam se identificar de onde eles vêm, a sua origem, Pai, mostrando lá, Senhor, na Bíblia o que Tu já fez, que há um grupo pequeno, um pequeno grupo, Senhor, o grupo dos pequenos que não quis ficar na velha terra, Pai, não quis ficar no velho sistema, na velha adoração, Pai, estava vendo onde estava indo e resolveu voltar para a origem, voltar para a montanha